A paz do Senhor, queridos. Pode sentar-se. Graças damos a Deus por mais essa oportunidade de darmos sequência aos estudos da escatologia bíblica. Desde já quero também estender os meus agradecimentos a cada irmão que está presente aqui. Muito obrigado pela sua presença. Pastor Presidente, Pastor Antônio Domingos, que Deus continue te abençoando, toda a família, e que a bênção de Deus esteja sempre sobre as nossas vidas. Eu já estou sentindo saudade de vocês. Muito bom estar aqui, né? A vice-prefeita está chegando ali, que Deus te abençoe poderosamente e que os desígnios dele venham se concluir na sua vida. Nós estamos dando sequência à aula de escatologia bíblica, sendo essa a última aula, na vossa apostila. Finalzinho da matéria aí. Nós temos dois tópicos, que é o arrebatamento no capítulo 4 do livro do Apocalipse e o dia do Senhor em 2 Tessalonicenses. Eu vou inverter e vou começar com 2 Tessalonicenses, porque é mais técnico, e depois termino com o arrebatamento no capítulo 4 do Apocalipse. Ontem à noite, quando terminamos a aula, uma pessoa me perguntou acerca da dispensação da inocência, e a pergunta foi: Deus é todo poderoso, conhecedor de todas as coisas, Deus já sabia que o homem iria pecar? E a resposta é óbvia, sim. Como é que um Deus justo, santo, conhecedor de todas as coisas, coloca o homem no jardim, já sabendo que o homem iria pecar, e depois que o homem peca, expulsa o homem do jardim? E eu perguntei: você quer saber a justiça desse Deus? Sim. Eu disse: eu respondo hoje. Respondo para todos. Porque a pergunta é interessante. Deus já sabia que o homem iria pecar. Deus é todo poderoso e Ele conhece todas as coisas. Ou seja, onisciente, onipresente e onipotente. Deus coloca o homem no jardim já sabendo que o homem vai pecar, e depois que o homem peca, Deus expulsa o homem. Aonde está a justiça desse Deus no jardim? E a resposta é a seguinte: quando Deus colocou o homem no jardim, Deus chamou o homem e disse que de todas as árvores do jardim, claro que ali é uma metomínia, se não me falha a memória agora, ou é um sinódico, estou em dúvida desses dois termos, sei que um deles é tomar a parte pelo todo e o todo por uma parte. Então o homem não come árvores, mas é o fruto das árvores. Embora o texto bíblico diga, não podereis comer das árvores, podereis comer de todas as árvores do jardim. Imaginamos que houvesse, hipoteticamente, 1000 árvores. Diga comigo, 1000 árvores. Teríamos 1000 frutos. E Deus só proibiu um. Isso quer dizer que Deus deu uma maior probabilidade para o homem de acerto do que para erros. Ele poderia comer de 999 e só um Deus proibiu. Se Deus dissesse que ele poderia comer de 50 frutos e 50 estivesse proibido, aí seria uma balança, uma justiça. A justiça de Deus estaria representada aí. Deus fez muito mais do que isso. Ele deu uma grande probabilidade de acerto para o homem. O homem optou errar, mas a probabilidade de acerto que Deus deu para o homem foi imensa. E quando o homem pecou, Deus expulsou o homem, não foi por ira, porque Deus estava irado, foi por amor, porque se o homem em pecado comesse do fruto da árvore da vida, ele se tornaria um pecador eterno, e Deus não teria condições de restaurá-lo. Deus o expulsou, ou seja, o colocou fora do jardim, mas antes disso, ele mata um animal, com a pele ele veste a nudez do homem, e com o sangue ele cobre o pecado do homem. Ou seja, o homem está saindo do jardim. Diga comigo, vestido e remido. Dê um glória a Jesus. Ok, 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2. Eu vou ser um pouco técnico aqui, porque esse capítulo, eles dizem que é o calcanhar de Aquiles de todo pré-tribulacionista. Eu gosto desse capítulo para defender o arrebatamento aqui. Não tenho dificuldade nenhuma. Para mim, esse é o melhor texto para se defender o arrebatamento pré-tribulacional. Para mim, esse é o melhor. Vamos ler o texto.
Segunda Tessalonicenses, capítulo de número 2, versículo de número 1. Ora, irmãos, rogo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se o dia do Senhor já estivesse perto. A diferença e a divergência entre os pré-tribulacionistas e os pós-tribulacionistas está exatamente no versículo 2. No versículo 1, todos concordamos que Paulo está fazendo um prólogo, uma introdução, dizendo que nós vamos nos reunir com ele. Ora, irmãos, rogo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com ele. Isso é um arrebatamento. Aqui não há discussão, nem entre pré e nem pós. Versículo 2: que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis. Então há uma perturbação no versículo 2 com os irmãos em Tessalônica. Vamos abrir aqui um parênteses. 3 veículos que trouxe essa perturbação. Diga comigo: por espírito, por palavra ou por epístola. E ele diz, como se de nós, isso é um pseudepígrafo, eu explico um pouco mais à frente. Como se o dia do Senhor, e aí vai ter uma divergência por causa dos manuscritos, umas Bíblias vão traduzir como dia do Senhor, outras como dia de Cristo, outras como dia do nosso Senhor Jesus Cristo, e isso não há diferença nenhuma, porque nós cremos na Trindade, cremos em um Deus que coexiste em 3 pessoas distintas, não há problema aqui. Como se o dia do Senhor já estivesse perto. E aí os pré-tribulacionistas, ou melhor, os pós-tribulacionistas dizem que, versículo 3, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim. Ou seja, eles interpretam que a nossa reunião com Ele não se dará sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado. Se essa interpretação, não minha, deles, estiver correta, então se nossa reunião com Ele só acontecer depois que a apostasia acontecer, e depois da apostasia o homem do pecado, então nós vamos passar de fato pela grande tribulação. Se essa interpretação estiver correta. Agora vamos analisar a carta. Primeira coisa que temos que pensar aqui é no que Paulo já tinha escrito. Paulo vai a Tessalônica, ele prega primeiro nas sinagogas no sábado, depois ele prega para os gentios, o trabalho cresceu, houve um levante contra eles, mas Jasson escondeu, depois mandou ele embora, vieram até na casa de Jasson, levaram perante as autoridades, queriam fazer mal, mas houve diz que paga em dinheiro, pagaram em dinheiro um valor e liberaram Jasson. E talvez seja nesse contrato que foi feito, isso é só uma interpretação minha, depois que estudei vários comentaristas, eu acredito que quando Paulo diz que foi impedido, Satanás me impediu, talvez foi uma cláusula que foi colocada naquele contrato, ele não podia mais voltar à cidade. Ele escreve a primeira carta, passa um ano e ele escreve essa segunda carta. Então vamos pensar um pouquinho na primeira carta. Por gentileza, nós temos 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15. Ele vai falar aqui do arrebatamento, e ele diz assim, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 15. Dizemos-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, veja que ele se inclui, veja os pronomes, nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. E ele ainda diz, portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Diga comigo, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Aqui ele está falando do arrebatamento, e ele se inclui, e ele ainda diz, olha, fala para os demais, consolai-vos uns aos outros. Já no versículo de número 5, da primeira carta, capítulo 5, versículo 1, ele vai falar do dia do Senhor.
Agora, o que é a expressão dia do Senhor? Eu vou voltar um pouquinho antes de ler a carta, vamos voltar para a 2 Tessalonicenses e analisar de novo o dia do Senhor. Versículo 2, do capítulo 2. Que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se o dia do Senhor já estivesse perto. O dia do Senhor, dentro do conceito bíblico, não é um dia de 24 horas, mas é um período de tempo. E eu tenho que ser sincero que não é todas as vezes que a expressão dia do Senhor vai ser um dia de forma negativa, e nem todas as vezes também vai ser positivo. Ora, o dia do Senhor vai ser descrito no milênio como uma coisa boa, é o reino de Cristo, como o dia do Senhor, que não é um dia de 24 horas, mas é um período de tempo. Mas os textos que eu vou ler agora, com relação ao dia do Senhor, não tem nada a ver com uma coisa boa. Vejamos os textos bíblicos. Isaías capítulo 13, versículo de número 9. Livro do profeta Isaías, capítulo 13, versículo de número 9, ele diz assim: chorem, pois o dia do Senhor está perto, virá como destruição da parte do Todo-Poderoso. Vejam, o dia do Senhor está perto, dia cruel, de ira e grande furor, para devastar a terra e destruir os pecadores. Eu pergunto, isso é um dia bom? Não. Vamos dar sequência. Joel capítulo 1, versículo de número 15. Ai do dia, porque o dia do Senhor está perto, e virá como uma destruição do Todo-Poderoso. É um dia bom? Joel capítulo 2, versículo 1. Tocai a trombeta em Sião, e clamai em alta voz no meu santo monte. Tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está perto. Joel capítulo 3, versículo 14 e 15. Multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. O sol e a lua se enegrecerão, ou se escurecerão, e as estrelas não darão a sua luz. Amós capítulo 5, versículo 18. Ai daqueles que desejam o dia do Senhor. Para que quereis vós este dia do Senhor? Será dias de trevas e não de luz. Dias bons ou ruins? Nós vemos que o dia do Senhor é a causa da perturbação em 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2 e o versículo de número 3. Novamente, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se o dia do Senhor já estivesse perto. Há uma perturbação que está assolando o coração dos irmãos em Tessalônica. E essa perturbação é porque eles achavam, por causa de uma pequena perseguição, que o dia do Senhor já tinha chegado. Ora, uma vez sabendo que a expressão dia do Senhor não é algo bom, mas é algo terrível, então eles tinham razão para se perturbarem, porque eles acharam, nós estamos vivendo o dia do Senhor. E como essa comunicação chegou até eles? Por meio, no mínimo, de 3 veículos. Diga comigo, quer por espírito? É alguém que diz, estou me arrupiando, tive um sonho, nós estamos vivendo o dia do Senhor. Disseram lá para eles. Diga comigo, quer por palavra? Alguém com muita eloquência, com uma boa oratória, TTT, DVD, é brincadeira, é mestre em divindade. Não adianta ter uma boa oratória, nem ser mestre em divindade, se distorcer o conceito da palavra do Senhor. Mas alguém falou isso para eles lá. E eles ouviram, e como havia uma pequena perseguição, eles se perturbaram. Volte para 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5. Vamos ver o que Paulo fala. Paulo já tinha falado acerca do arrebatamento, e Paulo se inclui, dizendo, nós, e não vós, não vos, nem vós, mas nós seremos transformados. Já no capítulo 5, ele vai falar do dia do Senhor. Então observe, capítulo 4, Paulo fala do arrebatamento. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, Paulo fala do dia do Senhor. Vamos analisar o que ele diz. Capítulo 5, versículo 1. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que eu vos escreva,
Porque vós, agora não é nos, nem vos, vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Eu pergunto, quem virá como um ladrão de noite? Respondam. Vamos ler de novo, que alguém vai pensar que é Jesus. Vamos ler de novo. Versículo 2. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Diga, dia do Senhor. Quem virá como um ladrão de noite é o dia do Senhor. E a expressão dia do Senhor, eu poderia ler no meu livro, eu coloquei aproximadamente, não quero aqui cometer erros, mas penso que no mínimo 25 textos. Aqui eu só li uns 4 ou 5. Mas coloquei 25 acerca do dia do Senhor, todos como esse dia terrível, dia de trevas e não de luz. Então observe que Paulo está agora falando desse dia. Mais irmãos, capítulo 5, verso 1. Mais irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que eu vos escreva. Pois vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Olha o versículo 3. Porque quando disserem, quando eles, não é nós nem vós, quando eles disserem a paz e segurança, então lhes, não é nós nem vós nem vos, então lhes virá repentina destruição. Aí quando Paulo vai falar para a igreja, olha o que ele diz. Versículo de número 4. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque a igreja não é da noite, a igreja é do dia. A igreja não é da luz, não é das trevas, a igreja é da luz. Oh glória, aleluias. E no versículo de número 9, ele diz o seguinte: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. O dia do Senhor não pegará a igreja de surpresa. Por quê? Porque primeiramente no capítulo 4, ele falou do arrebatamento. Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, a igreja não estará mais nessa terra. Porque antes do dia do Senhor, a trombeta vai soar, o céu vai se abrir e nós nos encontraremos com Ele. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Vamos lá agora novamente para a 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2 novamente. Ora, irmãos, rogo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Arrebatamento, a nossa reunião com Ele. Versículo 2 é o problema. Que não vos movais facilmente. Aqui Paulo está tratando de uma questão, porque Paulo já tinha escrito a primeira carta, e eu acabei de ler com vocês. Ele já tinha falado do arrebatamento para eles, e da esperança do arrebatamento, mas ele também falou do dia do Senhor, no capítulo 5, quando ele percebeu que eles estavam perturbados, porque alguém tinha dito, por espírito, talvez por um sonho, ou uma revelação, nós estamos vivendo o dia do Senhor, ou alguém chegou com palavras, nós estamos vivendo o dia do Senhor, ou por epístola, isso é um pseudepígrafo. Paulo diz, como se de nós, eu não escrevi essa carta para vocês, mas alguém naquela época poderia ter escrito um pseudepígrafo, uma carta falsa, e chegou nas mãos dos tessalônicos, e eles achavam que estavam vivendo o dia do Senhor. Como eles pensaram que estavam vivendo, veio uma perturbação. Veja, se o versículo 1 está falando do arrebatamento, e se os tessalônicos estivessem de fato esperando o arrebatamento não é perturbação para ninguém. A igreja espera o arrebatamento. Jesus vem e nós nos encontraremos com Ele. Aleluia. Agora é claro, se eles estão pensando que esse grande dia terrível de trevas chegou, e eles estão nesse período, sendo que Paulo disse que eles não passariam, aí veio a perturbação. E aí Paulo diz, versículo 3, ninguém de maneira alguma vos engane. Não, ainda quero ver o 2 ainda, o 2. Que não vos movais facilmente do vosso entendimento. Isso aqui é importante, porque o teu pastor vem aqui, ensina algo, que é algo que nós já temos no nosso coração de muitos anos e muito tempo. Mas as pessoas se movem muito fácil.
Não vos movais facilmente do vosso entendimento. É Paulo, tá? Paulo falando. Eu já falei para vocês, eu já escrevi para vocês que vocês não vão passar por esse dia. Vocês não são das trevas, vocês são da luz. Vocês não são da noite, vocês são do dia. Por que vocês estão perturbados com isso? Esse dia do Senhor não é para vocês. Paulo está falando assim, ó, que não vos movais facilmente do vosso entendimento. Nem vos... Isso perturba mesmo. Isso perturba. Quando a pessoa não tem entendimento ou não teve condições de estudar o assunto, perturba, traz perturbações mesmo. E outros vão, ouvem o pastor falando, mas não se conforma, quer ver fulano, Bertano, é mestre em divindade. Não funciona, irmãos, não é assim. É a palavra de Deus. Aí ele está dizendo exatamente isso. Por epístola, como se nós, eu não escrevi essa carta para vocês, como se o dia do Senhor já estivesse perto. Aí ele vai dizer, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque isto não acontecerá. Atenção agora aqui. Porque isto não acontecerá. Isto o quê? Ele não falou aquilo. Porque isto ou aquilo. Se ele falasse aquilo, seria o arrebatamento. A nossa reunião com ele. Ele não falou isso. Ele falou, porque isto, o versículo 2, está bem próximo do 3. O versículo 1 está mais distante do 3. Ele usaria aquilo, se fosse o versículo 1. Se ele estivesse falando do arrebatamento, se o isto fosse o arrebatamento, ele usaria aquilo não acontecerá, sem que antes viesse. Mas a forma que ele falou, isto não acontecerá, o dia do Senhor, a grande tribulação. É isso que ele está falando. Que não acontecerá, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, a saber, o filho da perdição. Aí nós temos outra questão aqui, que é a apostasia. Coloca o slide para mim, por gentileza. Eu tinha deixado uma aguinha aqui aberta, acho que alguém pegou. Pode deixar, tá bem. Pode adiantar, por favor. Pode adiantar? Mais um? Mais um? Mais um? Isso aí. Existe tradução e transliteração. A transliteração não é tradução. Transliteração é pegar os caracteres de uma língua e transliterar para os caracteres da nossa língua para poder pronunciar. Mas a palavra continua sendo hebraica. Nesse caso aqui eu fiz uma transliteração. Nós temos aqui uma transliteração. Hinena, Veremot, Asit e Amar. Hatsi, Kabakar e Ohel. Contempla agora o Belmonte. Eu não vou traduzir, a tradução está embaixo. Eu quero mostrar aqui. Aqueles caracteres que vocês não conhecem lá, é o original hebraico. E eu transliterei, fiz uma transliteração. Peguei o re, que começa lá, eu tenho um re que translitera H, eu tenho um hirik gadol, hirik, que é um i, por isso que fica ri. Eu tenho um nun, em hebraico, translitera N, eu tenho tsere, 2 pontinhos lá embaixo do nun, que translitera E, eu tenho mais um re, que translitera o H, eu tenho mais um nun, e tenho um kamatz gadol, que translitera A, rinena. Então, transliteração é pegar os caracteres de uma língua e transliterar para a língua que eu conheço, para eu poder pronunciar. Por exemplo, todo mundo fala shalom. Fala aí, shalom. Shalom é uma palavra hebraica, não é uma palavra portuguesa. Agora, se eu não conhecer os caracteres, eu tenho que transliterar. Vocês sabem que no shalom eu tenho SH, porque no caractere eu tenho um shin. O shin translitera SH. Para ter o A, eu tenho um kamatz gadol embaixo. Shin mais A, shá. Aí eu tenho o lamide, que translitera L, shal. Aí eu tenho o holvav, que translitera O, shalom. E tem o mem final que translitera M, shalom. Então, transliteração é pegar os caracteres de uma língua e trazer para a língua que eu conheço para poder pronunciar. E eu fiz isso por quê? Porque é necessário. Mais um slide, por gentileza. Ok. E aí nós temos outro texto hebraico, que é que a mulher de Jó diz para ele, Vatomer lo estoderá, mahazik betumaterá, barer Elohim vamut. E disse ela, ainda retens a tua sinceridade, amaldiçoa o teu Deus e morre. E eu só transliterei, qualquer pessoa lê ali, ó. Vatomer lo esto oderá. Não é odechá, não. O CH tem som de RR. Oderá. Mahazik betumá terá. Barer Elohim
vamute. Isso é transliteração. Diga comigo, tradução e transliteração. Por que eu estou dizendo isso? Tem a ver com o meu assunto. A palavra apostasia é a grande questão aqui em 2 Tessalonicenses. E a palavra apostasia, pode mudar mais um slide? Essa aí, ó. Em grego, está lá. O alfa, o pi, o ômicron, o epsilon, o tau, o alfa, o sigma, desculpa, o iud e o aleph. E como eu digo, o aleph com o alfa. É o caso do hebraico. Apostasia. Apostasia não é uma palavra portuguesa. É uma transliteração daquilo que está lá em cima. O que eles fizeram foi transliterar. Ela continua sendo uma palavra grega. Não é tradução. Apostasia não é tradução. Apostasia é uma transliteração. Quando o tradutor se propõe a traduzir e ele se depara com um rapax legômeno, o que é um rapax legômeno? O hebraico bíblico é uma língua de 8.000 idiomas, dos quais 3.000 são rapax, 2.000 são rapax legômeno. Palavra que aparece uma vez só, pastor Saulo. E quando o tradutor vai traduzir, você vai procurar no dicionário e está escrito assim: significado arquitetônico desconhecido. E o que é que ele faz? Ele não traduz, ele translitera e deixa o aluno que está estudando, o professor, ir procurar no léxico. A mesma coisa aconteceu aqui. Apostasia não é uma palavra portuguesa, não é tradução. Apostasia é uma transliteração. Quem entendeu, diga amém. Agora cabe a pergunta: qual o significado da palavra apostasia? Aqui é que é o segredo. Apostasia quer dizer afastamento ou retirada. Agora, pode ser afastamento do quê? Depende do contexto. Vamos ver alguns textos aqui que eu separei como para apostasia. Só um minutinho. Lucas, capítulo de número 2, versículo de número 37. Deixa eu ler um antes, eu acho que tem um aqui. Eu vou ler um antes, que esse aqui é bem conhecido. 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1. 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, a palavra apostasia aí, ó, apostatarão alguns da fé. Apostatarão de quê? Então, se a apostasia é se afastar, se afastarão da... Porque ela está adjetivada. Então, de fato, a fé aqui me garante do que é o afastamento. Então, apostasia, sozinho, um substantivo, sozinho, não tem significado. É uma apostasia, é retirada. Agora, retirada de quê? É o contexto que vai dizer. Nesse caso aqui, é um afastamento da fé. Porque nós estamos vendo aqui no texto. Alguns se apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Lucas capítulo 2, versículo 37. Vou trabalhar só com essa palavra agora. E era viúva de quase 84 anos e não se apostatava do templo. Ela não se desviou da fé. Ela simplesmente não se afastava do... Quem está entendendo, diga glória a Deus. Outro. Atos capítulo 15, versículo de número 38. Mas a Paulo parecia razoável que não tomasse consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado dele. Isso aqui é João Marcos, vai na primeira viagem missionária com Paulo, ele vê o campo missionário, a lida, e ele, olhando a dificuldade, ele, muito novo, volta. Mas depois ele amadurece, está pronto. Aí ele diz: vou contigo, Paulo. Paulo diz: não vou levar comigo um homem que se apostatou de mim. Eu pergunto: João Marcos se desviou de alguma fé? Não, ele só se afastou de Paulo. É o mesmo termo aqui. Estamos lidando com o termo. Lucas capítulo 4, versículo 13. Aqui é Satanás e Jesus Cristo. Ó. E acabando o diabo toda a tentação, apostatou-se dele por algum tempo. Satanás se desviou de que fé? Estão percebendo? A palavra apostasia é afastamento. Tendo dito isto, vamos novamente para 2 Tessalonicenses capítulo 2 e analisar o texto já agora com essa interpretação. Capítulo 2, verso 1. Ora, irmãos, rogo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Arrebatamento. Que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se o dia do Senhor já estivesse perto.
dia do Senhor e não arrebatamento. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha, diga, apostasia. Se eu substituir aqui apostasia por retirada, eu poderia ler assim, sem que antes venha ou afastamento ou retirada, ponto. Eu também não posso dizer agora que é da igreja, agora nesse momento não, seria injusto, porque para ser da igreja teria que ter igreja na frente. Só que quando Paulo falou, eles entenderam o que Paulo disse. Mas lendo sendo bem sincero aqui, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a retirada e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Ora, depois que a igreja desaparecer dessa terra, eu não tenho nada com esse mundo, pode se manifestar Satanás, porque a igreja já estará com ele. Aleluias! Glória a Jesus! Glória a Jesus! Glória a Jesus! Aleluia! Glória a Jesus! Outro ponto importante é o versículo 6. Veja o que diz Paulo, capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, versículo 5. Não vos lembrais de que essas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? Eu já falei isso para vocês. Por que vocês estão perturbados? Por que vocês estão nessa aflição? Eu já falei isso para vocês quando eu estive com vocês. Aí ele diz assim, versículo 6. E agora vós sabeis o que detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Então tem algo que detém para que o anticristo venha. Ele não é claro em dizer o que é, mas nós entendemos. Aqui é uma discussão, se é a igreja e se é o Espírito Santo. Eu digo é os dois, porque quem vai tirar a igreja da terra é o Espírito Santo. Então nós estamos na terra, e enquanto a igreja estiver na terra, a dispensação da plenitude da graça, como eu falei ontem, está à nossa disposição. E essa plenitude da graça traz a plenitude do Espírito. O Espírito de Deus habita em você, o Espírito de Deus habita em nós. E enquanto estivermos aqui, a última semana de anos está parada. Mas quando o Espírito de Deus tirar a igreja dessa terra, aí ele se manifesta. Portanto, para mim, esse é o melhor texto para defender o pré-tribulacionismo. E eu sei que esse texto é um texto que traz para as pessoas muitas dificuldades. E eu já deparei, eu sei que eu não estou numa classe, mas se fosse uma classe e nós pudéssemos abrir aqui, ia ser N perguntas. E eu estou acostumado com isso, porque eu lidou com classe o tempo todo, pela misericórdia de Deus. E gosto de falar desse assunto. Esse é, para mim, o melhor texto para defender o arrebatamento pré-tribulacional. Jesus Cristo, e por quê? Eu poderia fazer uma pergunta. Por que Jesus falou primeiro do arrebatamento e depois do dia do Senhor? Porque é óbvio, o arrebatamento vem primeiro e depois vem o dia do Senhor. E esse dia do Senhor, atenção, não é uma coisa boa, é uma coisa ruim. Esse grande dia do Senhor é exatamente o período da grande tribulação. Mas a igreja não passará por este dia. Por quê? Porque Paulo fala no capítulo 4 que antes que esse dia venha, aleluia, o céu se abrirá e nós nos encontraremos com ele. Amém? Em Lucas, capítulo 16, ele vai trazer uma parábola falando que existia um homem rico e existia um mendigo chamado Lázaro. Não é Lázaro, irmão de Marta e Maria, mas era um homem que tinha grandes dificuldades financeiras. E o mendigo estava mendigando à porta do rico, e o rico não lhe dava nada. E o texto continua dizendo, e ambos morreram. Morreu o rico e foi sepultado. Morreu Lázaro e foi levado para o Lázaro, a Bíblia diz, foi levado pelos anjos de Deus para o seio de Abraão. Eu paro e fico assim, pensando, às vezes as pessoas olham para você e te julgam, e é errado fazer um julgamento precipitado. Você não sabe quem é a pessoa que está do seu lado. Você não sabe a intimidade que ela tem com Deus nas madrugadas. Era um simples homem na porta do rico. Uma oportunidade de salvação para aquele rico. E ele o ignorava. Olhava para ele, julgava-o e ignorava. Mas quando veio a morte, a Bíblia diz que Lázaro estava no seio de Abraão. E o rico no local de tormento. Permita-me explicar. Repita assim comigo. Diga antes de Cristo. De novo, e marque esse ponto. Se puder colocar uma cruz aí na tela para mim, por favor, coloque. Diga antes de Cristo. De novo, antes da morte de Cristo.
Antes da morte de Cristo, todos os homens, justos ou ímpios, veja como eu estou pontuando, justos ou ímpios, desciam para o Hades. O corpo ia para a sepultura e a alma descia para o Hades. Mas pastor, justo, antes da morte de Cristo, o justo também descia. Chegando no Hades, o Hades tinha 3 divisões. Eu acho que eu tenho essa imagem aí, por gentileza, no meu slide. Só para ficar mais didático para eles. Por favor. No Hades tinha 3 divisões. Diga comigo, seio de Abraão, local de tormento e grande abismo. 3 divisões. Então o justo que descia para o Hades, no Hades ia para o seio de Abraão. O ímpio que também descia para o Hades, no Hades ia para o local de tormento. E o grande abismo estava preso a alguns anjos. Deixa eu ver se dá para abrir aqui o tempo. Quando Lúcifer pecou, a terça parte dos anjos foram com ele. Amém? Agora, vamos hipoteticamente, só hipoteticamente pensar. Diga comigo, 1000 anjos. Não vai dizer que o professor ensinou que no céu só tinha 1000 anjos. São milhares de milhares, miríades de miríades. É hipoteticamente para a gente fazer um cálculo rápido aqui, bem simples. 1000 anjos. Dos 1000, a terça parte, vamos arredondar para 300. A terça parte, escolheram por Lúcifer e os 700 escolheram por Deus. Esses que escolheram por Deus, eleitos, nunca mais pecam. Os que escolheram por Lúcifer, por serem imortais, se transformaram em pecadores eternos. Diga comigo assim, Deus criou o anjo, diga, imortal. Diga, Deus criou o homem, mortal. Mais uma vez, diga, Deus criou os anjos, imortais, não eleitos. Deus criou os homens, mortais, não eleitos. A semelhança aqui entre eles é que ambos não são eleitos. No começo, estou falando do princípio. E o contraste, os anjos são imortais e o homem é mortal. E por que Deus criou assim? Porque para haver uma eleição, tem que haver uma decisão, seja em qualquer área. Para haver uma eleição, tem que haver uma decisão. Por essa razão, a decisão dos anjos foi a escolha entre Deus e Lúcifer. A decisão do homem foi a escolha entre a árvore da ciência do bem e do mal e a árvore da vida. Tudo é uma escolha. Agora, como eles decidem, dependendo de como eles tomam a decisão, vem a sentença. Os anjos que escolheram a Deus, eleitos, nunca mais pecam. Os anjos que escolheram Lúcifer, por serem imortais, se transformaram em pecadores eternos. Aí Deus vai dar a sentença. Para o homem que é mortal, diga, o homem é mortal. O salário do pecado é a morte para o homem que é mortal. Mas o salário do pecado, o juízo não pode ser para os anjos, porque os anjos são imortais. Então, a morte não faz cócegas nos anjos. Então, qual foi o juízo que Deus deu para os anjos? Ser mal. A malignidade se apoderou deles. São demônios. Na conta hipotética, 300 foram com Lúcifer. Dos 300, vamos dividir em 3 partes, 100, 100 e 100. Uma parte, Judas capítulo único, versículo 6, foram a Deus. E Deus os prendeu no abismo. Então, vamos falar de novo do Hades? Diga, Hades. Diga, local de tormento, seio de Abraão e grande abismo. Esses são os 3 lugares. Quem ia para o local de tormento? Todas as almas de ímpios. Quem ia para o seio de Abraão? Isso antes da morte de Cristo. Quem ia para o seio de Abraão? Todas as almas de justo do Antigo Testamento. E quem estava no grande abismo? Essa parte, da terça parte de anjos caídos que Deus prendeu. Portanto, quando as pessoas dizem assim, eu vejo tanta coisa que às vezes dá até uma tristeza, mas as pessoas dizem assim, eu tive uma visão e Deus me levou no inferno. Eu já ouvi demais isso. E quando chega no inferno, diz assim, e no inferno eu vi os pastores, aí diz, e um diabo com um tridente furando os pastores. Onde é que está isso, mano? Onde é que está isso, pelo amor de Deus? Olha, local de tormento tem almas, diga almas. Seio de Abraão, diga almas. Grande abismo aqui, não tem almas, tem demônios. Não está misturado, não, demônios com almas, não. A Bíblia não ensina isso, não.
Mas, infelizmente, os camaradas têm uma mente. Já viu aqueles que diziam assim: quando Cristo morreu, Cristo desceu ao inferno, e ele entra no inferno poderoso, e Satanás está fazendo uma festa. Uma festa. Satanás nunca esteve nem no Hades, nem no lago de fogo. Dessa terça parte que foi com Satanás, Jesus diz que uma parte está presa e duas partes estão nas regiões celestiais. E Paulo diz: a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados, tronos, príncipes da maldade que habitam nas regiões celestiais. Satanás nunca desceu ao inferno, nunca. Está lá nas regiões celestiais. Não estou dizendo que ele não vem na terra, diz que ele não desceu ao inferno. Mas o pregador, com sua mente, ainda faz assim, que Jesus faz... E Satanás tremia, a festa acabou e parou. Onde é que está isso, querido? É complicado. Vamos voltar para a palavra, diga comigo. Lázaro está no seio de Abraão. E o rico, que era rico na terra, está no local de tormento. A Bíblia diz que ele olhou e viu ao longe. E é interessante, porque erguendo os olhos, e é importante esse detalhe, erguendo os olhos, se ele estivesse no mesmo nível, não precisava erguer os olhos. Provavelmente ele está num patamar mais baixo para poder erguer os olhos e ver ao longe. Abraão e Lázaro no seu seio. Um grande abismo separava um lugar do outro. E aí ele diz: pai Abraão, ele é um judeu. Essa expressão só quem usa é os judeus. Pai Abraão, e Jesus está contando isso exatamente para ir de encontro ao que eram os pensamentos da época. Porque eles diziam: quem é rico tem a bênção de Deus. Não sou contra. Agora, e o missionário que só tem uma bicicleta? Não tem bênção, não? E Jesus vai na contramão disto. E esse rico agora está dizendo: pai Abraão, manda que Lázaro toque a ponta do dedo na água e toque na minha língua. Aí ele revela o estado: eu estou atormentado nessas chamas. Diga comigo, o lugar, diga forte, o lugar tem fogo. E isso a gente pode dizer que tem. Agora dizer que tem um diabo com um garfo, não. Com um tridente, não. Pode não. Que tem fogo, tem. Que tem tormento, tem. Então esse é o Hades. Quando Jesus Cristo morre, ele desce ao Hades. Jesus Cristo foi lá, Satanás não. Só que Jesus Cristo vai na carta de Pedro como um arauto. E o português traduz dizendo que ele foi pregar aos espíritos em prisões. Mas não é pregar para a salvação. Não é pregar para ter arrependimento. Não é isso. Ele vai dizer. Ele chega no local de tormento e diz para as almas: vocês estão aqui porque durante todo o Antigo Testamento vocês não deram ouvido à palavra do meu Pai. Ele desce lá no local, no grande abismo, e diz: vocês estão aqui porque na escolha, anjos caídos, na escolha entre Deus e Lúcifer, vocês escolheram Lúcifer. Mas ele vai lá no seio de Abraão, daqueles que morreram crendo em Cristo, crendo num cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. E ele diz: vocês estão aqui porque obedeceram a palavra do meu Pai. E Paulo é enfático em dizer que quando ele ressuscitou, ele transportou o seio de Abraão para o terceiro céu. Isso implica em dizer que o crente, quando morre hoje, o corpo vai para a sepultura, mas a alma já não desce mais para o Hades, porque o seio de Abraão já está em cima, no céu, no céu, no céu. Outro ponto importante aqui é a tradução das Testemunhas de Jeová. Desculpa lá o nome, agora já saiu. É a tradução das Testemunhas de Jeová. Porque quando eles traduzem Sheol, a palavra Sheol, a melhor tradução para ela é região dos mortos. Sheol é o termo hebraico. Hades é o termo grego. Não é o Hades da mitologia grega, não. Não tem nada a ver, não. É uma tradução. Sheol, hebraico, vem para o grego como Hades. Como Sheol é região dos mortos, eles traduziram assim: sepultura. Não é sepultura. Sepultura recebe o corpo. Diga, sepultura recebe o corpo. Diga, o Hades recebe as almas. E por que eles traduziram assim? Porque na questão, quando Jacó estava entristecido,
porque pensava que José tinha morrido. A Bíblia diz que os seus filhos foram consolar o velhinho, mas ele não quis consolo e disse: eu descerei à região dos mortos e o verei novamente. É isso que ele diz, mas não é sepultura a região dos mortos ali, é Hades. Quem está entendendo, diga glória a Deus. E por que eu disse isso? Porque aqui na primeira carta de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, por gentileza, Paulo agora vai dizer o seguinte, a partir do versículo 13: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Só quem tem esperança, diga amém. Então você não vai se entristecer. O que Paulo está dizendo é que já tem gente que está dormindo, mas eu não quero que você seja ignorante. Aqui, na verdade, é um eufemismo para ele amenizar a questão da morte. Ele está falando dormir, mas ele está se referindo a pessoas que morreram. Eu sei que já morreram, irmãos, mas não seja ignorante acerca disso, porque há uma esperança para nós. Aí ele vai dizer, versículo 14: porque se cremos, olha aí, só quem crê diga glória a Deus. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Deixa eu te mostrar como será. Quando a trombeta soar, hoje Jesus está sentado à destra do Pai. Eu falei para vocês ontem que quando o jovem, ele fazia aquelas 3 fases distintas para o casamento. Na segunda é o desposamento. Ele deixava a noiva na casa do pai e ia trabalhar. Quando ele construía a casa, ele não tomava atitude sozinho. Se ele tem pai, quem dá a ordem é o pai. Se ele não tem pai, é um irmão mais velho. Se não tem irmão, é um tio ou um parente mais velho do que ele. Só se ele for sozinho é que ele toma a decisão. Com Jesus não é diferente. E Paulo está dizendo isso. Quando o pai der a ordem, a trombeta vai soar e Cristo vem. Só que, diga comigo assim, diga: as almas, diga forte, as almas dos crentes já estão lá. Então ele vai trazer com ele as almas de todos os crentes que já morreram. Ele vem até as nuvens e libera uma palavra de ordem. E cada alma vai encontrar os seus corpos e ressuscitar. Crente tem uma esperança. Aleluias. Oh, aleluias. Aleluias. Olha o que ele diz no 16: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, olha ele se incluindo aí, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nos ares. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Digam comigo: igreja triunfante. Diga de novo: igreja triunfante. Aleluia. Essa é a igreja triunfante. Diga: igreja militante. A triunfante é os que vão ressuscitar. É irmãos que morreram por ocasião do Covid. Quantos irmãos morreram? Só que eles morreram em Cristo. O corpo deles está na sepultura. A alma deles está no paraíso, aguardando. Porque eles estão lá, mas não vão inaugurar a festa primeiro. A festa é para todos. Eles estão aguardando. Eu li um livro acerca de Nero, e ele matava os cristãos, fez barbaridade com os cristãos, mas ele pegou as cinzas de muitos crentes, subiu em um monte alto, e de frente do mar Egeu, ele lançou aquelas cinzas para o ar em uma tarde, com o vento forte, e a frase dele é: escapa, cristãos, aonde está o vosso Deus? E eu pergunto: onde estão aquelas cinzas da época de Nero? Eu não sei também, como vocês não sabem. Eu só vou mostrar como é o poder do teu Deus. Ele vai trazer as almas deles até o céu. Ele vai parar nas nuvens e vai dizer: entrem nos vossos corpos. Onde estão os corpos? Eu não sei. Mas ele diz: haja e volta a ver, porque ele tem poder na sua palavra. Aleluia! Aleluia! Glória seja dada o nome do Senhor para sempre. Aleluia! Por isso que vale a pena estarmos com Cristo. Vale a pena confiar em Cristo e andar com Ele. Diga assim: eu amo Jesus. E temos que conhecê-lo, irmãos. Eu gosto de frisar isso, escute. Porque tem pessoas que amam Jesus, mas não conhecem Jesus. Jesus tem 3 tipos de perfumes que só Ele usa. 3, está na Bíblia. Ele tem 6 vestimentas
que ele troca quando quer. Ele disse uma certa vez para alguns discípulos: ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido do poder. Ele diz isso, e 2 deles, no domingo de manhã, já estão indo para Emaús. Desobedecem a ordem e estão indo para Emaús. Estão conversando entre si, eles 2, conversando entre si. E Jesus ressuscita no domingo de manhã e aparece no meio deles. É mais ou menos assim. E Jesus gosta, cutuca, como diz o nordestino, gosta de cutucar e diz: que conversas são essas que vocês estão falando entre vós? E um deles diz assim: você por acaso é algum estrangeiro? Você não está sabendo dos acontecimentos desses últimos dias? Aí Jesus diz: quais? Jesus é tremendo, ele é tremendo, Jesus. Aí ele diz que ele foi morto, foi entregue a Pôncio Pilatos, foi crucificado, foi sepultado. Aí ele diz assim, e ele disse, eles dizem, e ele disse, falando para Jesus, sem saber que é Jesus, e ele disse que ressuscitaria na manhã do 3º dia, sendo esta a manhã do 3º dia. E Jesus calado, a Bíblia diz assim, e Jesus começou a falar-lhes de toda a Escritura durante o caminho. Aqui cabe uma pergunta: por que eles não reconheceram Jesus? São 3 razões que tem. Eu vou falar uma hoje para vocês me trazerem de novo e eu vou falar as outras 2. Brincadeira. Diga comigo, sexta-feira. Veja o relato deles, ó. Você não está sabendo dos acontecimentos desses últimos dias? Ó, ele foi entregue a Pôncio Pilatos, foi crucificado, foi morto e sepultado. Diga, sexta-feira. A mente deles está no passado. Não é mais sexta-feira da paixão. É domingo da ressurreição. Levante suas mãos. Tire a sua mente do passado. Isso que te magoa, que te machuca, esquece isso. Isso é passado. Deus está te convidando para viver um novo. Tem coisa nova de Deus para a sua vida. Deixa o que passou, passou. Não é mais sexta-feira da paixão. É domingo da ressurreição. E Ele vive, e Ele vive, e Ele caminha em vosso meio. Glória. Aí Jesus vai contar-lhes as Escrituras. A Bíblia diz que Jesus vai falar: vocês não ouviram o que disse o profeta Isaías? Que ele seria entregue como um cordeiro mudo, não abriria sua boca. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Jesus falando das Escrituras. Eu fui lá, eu andei 2 vezes nesse caminho. Dá aproximadamente, dependendo se você for com as pessoas que não andem muito, máximo, 1h30, 2. Eu vou botar 2 horas, mas não dá 2 horas. Agora a pergunta é: por que um caminho de 2 horas de onde eles estão saindo, onde Jesus aparece, até a bifurcação, Emaús? Porque um caminho de 2 horas vai levar todo o dia. Porque um caminho de 2 horas leva todo o dia. Deixa eu provar primeiro que é todo o dia. Eles disseram, ele disse que ressuscitaria na manhã do 3º dia, sendo esta a manhã do 3º dia. Diga, domingo de manhã. Quando eles chegaram na bifurcação que Jesus adiantou, eles disseram, fica conosco porque o sol já é à tarde. Diga, todo dia. Não tem discussão aqui. A pergunta continua. Porque um caminho de 2 horas vai levar todo dia. Porque Jesus falava-lhes as Escrituras. E quando Jesus falava, eu penso que eles andavam e diziam, eu não sei quem é você, estrangeiro, mas você fala e arde os nossos corações. E Jesus está falando das Escrituras. E ele para, levante a mão. Deus vai te dar a palavra e pessoas vão ouvir você. Ninguém vai ter coragem de se levantar e ir à casa de banho, porque a palavra de Deus na tua boca vai transformar vidas. E ele vai andando, falando-lhes a palavra com eles. Quando chega na bifurcação, diga assim, o mestre se adiantou. 1, 2, 3. O mestre se adianta. E ouviram a palavra o dia inteiro. Aí disseram assim, fica conosco. Não, então, a palavra de Deus não enfada. Agora quem enche linguiça, enfada qualquer um. Mas a palavra não. A palavra não. Não enfada. Fica conosco. Então Jesus se adiantou. Cabe uma pergunta. E a pergunta é, por que Jesus se adiantou? Eu contarei 3 e você faz a pergunta. 1, 2, 3. Aí antes de responder essa pergunta, eu vou fazer outra. Por que você parou de orar? Por que nós às vezes paramos de orar? Porque o adiantado mestre é só para tocar você. Ele não quer te deixar.
Ele quer te adiantar para que você clame. Não entendeu, não? Ele se adianta para você voltar a clamar. Ele quer ouvir você orando pelas madrugadas novamente. Ele deseja ouvir você de novo. E ele se adiantou. E eles clamaram: Senhor, fica conosco. E ele, diga comigo, Jesus voltou. Ele volta. Ele volta. Sentou, fizeram um fogo. Eu sei que ele não era nordestino, mas ele gosta de pão e peixe. Ele é judeu. E ele está comendo pão com eles e peixe. E na hora, antes de comer, porque Jesus ora, Jesus vai orar. E eu sempre tinha uma dúvida, de como é que eles souberam. Eles andaram o caminho todinho sem saber que era Jesus. O caminho todinho. E por que agora eles vão saber? Porque Jesus, quando vai orar, ele faz assim, ó: Pai, eu te dou graças. Quando ele levanta as mãos, tem uma marca e outra marca. Ele levanta as mãos. E da cruz é as únicas marcas que estão no corpo dele. E eles olham. Quando eles olharam e reconheceram que era Jesus, eles olharam para Jesus, olharam uns para os outros, um para o outro, e Jesus... Deixa eu acrescentar algo aqui. Uma fogueira, pão, aí eu acrescento um grilinho. Crit, crit, crit. Tem grilo não, tá? Grilo não. Fogueirinha nordestina à noite, né? E eles olhando um para o outro disseram assim: por acaso não ardia os nossos corações quando ele falava conosco durante todo o caminho? Aleluias! Oh, glória! A palavra de Deus é linda e eficaz. Olha aqui, por acaso não ardiam os nossos corações quando ele falava conosco? Quando Jesus fala, corações ardem. Quando Jesus fala, a alma pega fogo. Levante as mãos. Se o teu coração está ardendo neste momento, de glória, ele ainda está falando conosco. Ele ainda está falando conosco. Glória a Jesus. Esse é o Cristo que morreu para te salvar. Essa é a esperança do crente. No momento do arrebatamento, 3 coisas acontecerão. Diga comigo: nos céus, diga na terra e nos ares. Vamos mudar, diga no céu, nos ares e na terra. No céu, alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Vai acontecer no céu. Na terra, ressurreição dos crentes que morreram em Cristo e transformação da igreja que está aguardando ele voltar. Aleluia. E nos ares, pastor, o encontro daqueles que estavam vivos e foram transformados. Irmãos, se o arrebatamento se desse exatamente agora, nesse momento. Agora, se Jesus viesse às nuvens agora, as almas já viriam com ele e iriam ressuscitar, entrando em cada alma nos seus corpos. Enquanto essa ressurreição está acontecendo, eu e vocês. Por isso que a igreja triunfante e igreja militante. Igreja triunfante é a igreja que está morta, que morreu em Cristo e vai ressuscitar. Igreja militante é nós que estamos vivos, militando na esperança de esperar ele voltar. E eu digo de novo a você: creia, creia, porque a grande tribulação não é para você. Você é a noiva eleita de Cristo. Ele morreu por você, pagou um preço por ti. Ei, o arrebatamento te aguarda, o céu te aguarda. Jesus vai te arrebatar. Se fosse agora, enquanto os mortos estivessem ressuscitando, eu e vocês, uma transformação no corpo. Isso que é mortal vai se revestir da imortalidade, e isso que é corruptível vai se revestir da incorruptibilidade. Então, semelhante a ele seremos. Oh, que esperança! E como ele é, o veremos. Para fechar a apostila, que já estou terminando aqui meu tempo, nós temos o arrebatamento de João no capítulo 4. E ele diz: depois destas coisas, Deus, a voz de trombeta que falara comigo, disse:
sobe para cá. Apocalipse capítulo 4, verso 1. E ele sobe. E aí ele sai da terra e entra na dimensão do céu. Observe, como nós falamos que na visão pré-tribulacionista, do capítulo 4 para frente, o livro é todo futuro. Então João é arrebatado como um tipo de toda a igreja. João é arrebatado, é como se fosse a igreja sendo arrebatada. Por quê? Porque o capítulo 6, no livro do Apocalipse, é a grande tribulação. É por isso que o arrebatamento acontece do apóstolo no capítulo 4, porque ele não vai passar pela grande tribulação. Depois de toda a tribulação, só no capítulo 19 é que desce a igreja com ele. A igreja eleita será arrebatada antes da grande tribulação. Quando João chegou nos céus, ele viu 24 anciãos, que é uma representatividade de todo o povo de Deus, seja do Antigo ou do Novo Testamento. Quem edifica essa norma é Davi. Davi separa 24 anciãos, 24 homens de responsabilidade em turnos, para louvarem o nome do Senhor. E ele separa, e isso vai acontecer até as festas de Israel. Quando você chegava em uma festa naquela época, se fosse uma festa pequena, teria 1 ou 2 anciãos. Mas se fosse a Páscoa, por causa da quantidade de pessoas que vinha, tinha que ter os 24 anciãos para poder atender aos povos. E João é arrebatado e vê eles exatamente no céu. João também viu Cristo no céu. E no capítulo 5, Cristo abre o selo. E aí começa a grande tribulação. 7 selos, que o 7º vai dar origem às taças e às trombetas. Ou melhor, às trombetas e depois às taças. Então, quando isso acontecer, a igreja é arrebatada, ela entra no céu. No céu haverá 3 coisas. Diga comigo, 2. Tribunal de Cristo. Diga, tribunal de Cristo. Diga de novo, tribunal de Cristo. E bodas do Cordeiro. O tribunal de Cristo é um julgamento. Só que esse julgamento não é para a salvação do crente, não interfere em salvação. Porque uma vez que você já subiu, não tem negócio de subir e descer não, meu irmão. Não tem não. Eu vi uma peça, e por várias vezes observei. É uma peça onde chama-se Mãos Vazias. Onde chama-se vários nomes, e chama o nome de uma menina, e ela vem em desespero, porque não fez nada, e Jesus, 2 anjos, e ela mostra as mãos, não tem nada, aparece 2 demônios para levar. Eu digo, onde é que está isso, gente? Misturaram as coisas. Tribunal de Cristo é um tribunal, um julgamento para a igreja. Diga comigo, o juiz é Cristo. Diga de novo, o juiz é Cristo. O instrumento de juiz é o fogo, vá. O juiz é? O instrumento de juízo é o? E quem vai ser julgado? As minhas obras. Não é a minha salvação, não tem a ver com salvação. Jesus, que é o juiz, vai dizer, Jorge, pega as tuas obras e lança no fogo. E eu lanço minhas obras. Haverá obras como ouro, prata e pedras preciosas. Quanto mais fogo, melhor fica. E haverá obras como feno, madeira e palha, que não resistem ao fogo. As obras que o fogo consumir, não vão receber galardões, mas não interferem em salvação. Uma vez que chegou no céu, estará com ele para sempre. Esse é o julgamento chamado Tribunal de Cristo. Depois tem as bodas do Cordeiro. Não tenho, sou sincero, que não há um texto bíblico dizendo que é 7 anos que nós vamos ficar com ele, porque é atemporal. Não tem esse texto. Porém, nós podemos pegar como auxílio o período tribulacional, porque se a igreja saiu antes da grande tribulação, porque vai sair antes da grande tribulação, a tribulação é um período de 7 anos, e no final da tribulação, Cristo desce com a igreja, então dá para dizer que é 7 anos, mas não há texto, não há, a Bíblia não diz, tenho que ser sincero nisso. Diz que, o que é que a Bíblia diz? Que a grande tribulação tem uma duração de 7 anos. O que é que a Bíblia diz? Que a igreja sai antes da grande tribulação, e a igreja vem com Cristo no final da grande tribulação. Quem entendeu, diga amém. Pronto. Esse é o tribunal de Cristo. Quando Cristo vier com a igreja, ele desce, e não é arrebatamento, é vinda em glória. Ele julga as nações, que eu falei ontem, não vou falar aqui. Depois que julga as nações, ele abre o milênio,
e entram no milênio. Agora a grande tribulação, enquanto você, crente, estiver com Cristo no céu, aqui na terra, disse Jesus, sofrimento igual nunca houve, e depois que haver, nunca mais haverá. Não há escapatória, não dá para negociar isso, não dá para brincar com isto. Seja crente para ir para o céu. Em breve Jesus virá e nós nos encontraremos com Ele. Fique sobre os pés. Aleluia. Glória a Jesus. Vem cá o grupo de louvor. Eu agora pedi, viu, pastor? Eu pedi autorização. O grupo de louvor pode vir. Eu quero orar com vocês. Agradeço a Deus pela vida de cada um de vocês e quero orar com vocês. Ouça-me. Eu vim de um país, de uma cidade muito simples, de roça. Deus me deu a oportunidade de ter uma escola, me deu a oportunidade de estudar, me deu a oportunidade de aprender a língua hebraica. Eu já fui em Israel 17 vezes e vou mais. Deus me der saúde e vai me dar. O que eu quero dizer para você é que Deus cumpre as suas promessas. Eu não sabia pregar. Quando eu aceitei a Cristo, pastor Antônio, eu aceito Jesus como Salvador. E eu disse, Deus, eu não sei pregar a tua palavra. E quando me dava o microfone, eu só dizia glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E minha esposa, mas você só diz glória a Deus? Eu não tinha palavras. E meu pai era um homem do campo. E eu disse, vou para a roça do meu pai. Deixei a minha esposa em casa e fui. Em uma época de melancias. E eu cheguei naquela roça e fiquei 3 dias. Quem conhece carroção de boi? Carroção de boi. Ok. Não tem grade, tem fueiro. 3 pau de um lado, 3 pau do outro. Pelo menos lá no Nordeste. Pé de umbuzeiro. Alguém conhece pé de umbuzeiro? Lá no Nordeste tem. Tinha um carroção debaixo do pé do umbuzeiro. E eu peguei aquelas melancias. Oval, sim. Não era redondo, oval. Cortei. Fiz olhos e boca. Coloquei 3 de um lado, no pau, dos pau. E 3 do outro. E preguei. Não preguei durante 3 dias. Preguei 1 hora em cada dia. 3 horas durante os 3 dias. 1992. Eu fiz isso. Vim para casa, não falei nada a ninguém. Em 96 eu me mudei de Paulo Afonso para Belo Horizonte. Em 2000, era o primeiro congresso que eu pregava para aproximadamente 1.500 jovens. Olha o tempo. 92 para 2000. E quando eu disse saúdo-vos com a paz do Senhor, uma senhora se levantou e veio marchando no corredor. E eu não pude mais prosseguir, porque minha alma queimava. E ela parou assim e disse, meu servo, olhe para trás. A primeira vez eu não olhei. E ela disse, olhe para trás. Eu me virei, uns 35, 40 pastores assentados. Eu voltei e ela disse, todos eles são meus servos. Mas a partir de hoje, a minha palavra estará na sua boca. Minha alma estava queimando. E ela disse, porque eu te vi na roça do seu pai, nos anos das melancias. Aleluias. E ela continuou dizendo assim, Deus falando na boca dela, eu vou abrir o continente. Eu penso, para o nordestino, não, hoje não, mas naquela época, Europa era aquela abelhinha pintadinha. Eu vou abrir o continente europeu para você, meu filho. E você vai pregar em todos os países do continente europeu. Faltam 3, só 3. E por que eu estou dizendo isso? Para dizer que o mesmo Deus que fez isso na minha vida vai fazer na sua. Não desista, não desista. Chegará a tua hora vai chegar. Deus te vê, Ele sabe quem é você. Ele sabe o tempo que você clama e que você ora. Deus te conhece. Eu vou orar. Eu quero perguntar se há alguém esta noite que está pedindo a Deus o dom da palavra, ou seja, o conhecimento para pregar a palavra. Se você tem pedido isso a Ele e quiser vir à frente, eu vou orar por sua vida. Eu tenho orado por pessoas e eu vou te dizer, Deus vai te levantar muito além de mim. Deus vai te capacitar muito além de mim. Porque quem pede, recebe. E Ele dá como dádiva. Aleluia. Glória a Deus.
Só diminui um pouquinho. Diga assim, o chamado é divino. Diga, o chamado é divino. Diga, o chamado é divino, mas o conhecimento é adquirido. Eu passei uma certa ocasião, pastor Saulo, quando você vai de Jerusalém para a divisa do Mar Vermelho, você anda 400 quilômetros de carro, e quando você chega nos 200 quilômetros, tem um McDonald's. E nós descemos ali no meio do deserto, só deserto, o McDonald's está lá. Você desce e tem uma árvore de acácia. E aquilo me chamou a atenção, porque a arca, o caixote da arca, foi feito de madeira de acácia. E quando eu olhei, eu disse, mas meu Deus, o que é isso? Que árvore é cheia de nós. Eu disse, Deus, por quê? E Deus me fez entender. Essa é a natureza humana. Não valia nada, e ninguém dá nada por ela. Mas Deus disse, faz o caixote da arca de madeira de acácia, porém eu vou revestir de ouro. Era a minha natureza, era a tua natureza antes, mas o Espírito de Deus veio e mudou. O caixote é feito de madeira de acácia e revestido de ouro, porém a tampa é feita de ouro. Agora diga comigo assim, o tamanho da tampa, eu quero ouvir vocês, o tamanho da tampa é o tamanho da caixa. Qualquer réplica de arca que você pegar, o tamanho da tampa é o tamanho da caixa. O que quer dizer isso? É que Deus só se revela para você. Vou repetir. Deus só se revela para você na capacidade que você pode conter. Ele nem sobra e nem falta em você. Deus só se revela para você na capacidade que você pode conter. Vou terminar. Pastor, e se eu quiser mais conhecimento? Aumenta a caixa, que Ele aumenta a tampa. Vamos orar. Deus Santo, bendito e amado, eu te agradeço por esta noite e por esta escola. Querido Espírito Santo, toma a tua liberdade esta noite. Entrega a Ele, Senhor, a dádiva da tua palavra. Receba o conhecimento da parte de Deus. Receba a presença do Espírito de Deus esta noite. Comece a ser cheio da presença dele. No nome de Jesus. Deus sabe quem é você. Adore a Ele, igreja. Adore a Ele. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Receba a graça do Espírito de Deus. Receba a sabedoria. Receba a graça de Deus na sua vida. Enche Deus. Enche na sua presença. Cadeias quebrar, cadeias quebrar. Adore. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Alto preço Ele pagou, tão livre. Enche eles da tua palavra, Deus. Dá a cada um deles o desejo pela tua palavra. Enche eles da tua palavra, Senhor, para que falem do seu amor e Arabi falem da sua graça e do teu poder. Enche, renova, Deus. Renova com teu Espírito. Renova com teu Espírito. Renova com teu Espírito. Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e sopra. Ó Deus, renova. No nome de Jesus. Adorei. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, Te adoramos. cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias Te adoramos, Jesus, te adoramos, te adoramos, te adoramos. O exército surgiu. O exército Adorando o nome de Jesus. Adorando o nome de Jesus.
nesta noite está trazendo liberdade e graça sobre a terra. Poder sobre a igreja, poder sobre o povo de Deus. Receba a graça, receba o sangue de Deus. Cadeias quebrar, cadeias quebrar. Oh, glória! Te adoramos, Jesus! Te adoramos! Ouço cadeias quebrando. 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 Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Só a igreja. Pra cadeias. Só a igreja mais uma vez bem forte. Pra cadeias. Aplaude o Senhor Jesus com força, com alegria que Ele merece. Irmãos,